recebam nossas vibrações de carinho, de amor, de respeito, por tanto carinho, por tanta paciência que eles têm conosco. E assim, pedimos a Deus, nosso Pai, que permita que tenhamos uma aula esclarecedora, que todos os conceitos que aqui nós estudarmos, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E rogamos também a Jesus, nosso Mestre amado, que permita que os médicos espirituais possam ir em socorro da nossa irmã Geni Queiroz e do seu marido Tadeu Queiroz, levando saúde, levando bons fluidos, que as nossas vibrações de amor, se estivermos em boas condições, que chegue até esses irmãos. São nossos companheiros de trabalho e que estão passando por esses momentos de fragilidade do corpo físico. Que Nossa Mãe Santíssima os envolva e que também envolva todos nós para que possamos ter uma boa aula. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos então aqui começar a nossa apresentação e eu gostaria de comentar um pouco. Eu mandei para vocês um vídeo para ser visto, eu não sei se as pessoas tiveram condição de ver, eu sei que uma das pessoas viu, porque comentou alguma coisa, o Maurício, né? Eu não sei se mais alguém viu, eu tinha dito que esse vídeo era interessante, porque o assunto que nós vamos tratar hoje, esse vídeo ele coloca de uma forma simbólica, né? Porque é simbólico, a gente vai falar de Deus da criação, é só simbólico, a gente não tem as informações exatas, a gente tem alguns conceitos. Mas ele coloca de forma simbólica o processo do princípio espiritual, princípio material, do fluido cósmico universal, da criação, e ele vai falando desse processo de evolução, até chegar no espírito, né, de um ser humano. E aí a gente vai falar da aula hoje, vai ter alguns comentários relacionados ao vídeo, para quem viu, vai para linkar, né? Quem não viu, se tiver a oportunidade de ver, que veja, né? Então é isso. Então vamos lá. Hoje, então, é o tema 4, Espírito, Matéria e Fluidos, né? Então, Espírito, Matéria e Fluidos é um tema extremamente importante para o médium, né? Porque é através dos fluidos, né? Que se faz a comunicação, é através dos fluidos que os espíritos influenciam, então é através dos fluidos que os espíritos constroem coisas, né? O pensamento e os fluidos constroem coisas, quem já leu no Nosso Lar sabe bem disso, né? Através dos fluidos, os espíritos também fazem processo de obsessão, processo de vampirização. Então, assim, praticamente os fluidos, eles são a matéria-prima principal dos desencarnados, mas nós estamos envolvidos nisso também de uma forma diferente, como estamos encarnados. Nós não atuamos como eles atuam nos fluidos, nós atuamos de forma diferente. Então, vamos lá. O que a gente quer colocar aqui? Começa falando do Livro dos Espíritos, eu coloquei os negritos, que é onde a gente vai falar um pouquinho. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo que são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Então, quando Kardec, através dessa questão, tem essa resposta do mundo espiritual, isso traz para nós uma responsabilidade e uma necessidade de orar e vigiar, de perceber as coisas que ocorrem ao nosso derredor, enorme. Porque eles estão dizendo assim, olha, no nível espiritual, né, porque aqui ele está falando da Terra, então ele está fazendo a pergunta e a resposta vem em consideração aos encarnados e desencarnados que vivem nessa condição de um planeta de expiação e provas. Se ele estivesse falando de espíritos evoluídos, a conversa é diferente, né? Exatamente por sermos espíritos de um nível de planeta de expiação e provas, nós estamos mais ou menos sujeitos a essas influenciações no nível até em que eles nos dirigem, nos conduzem. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso aqui, tá?
E quando a gente pensa, vocês imaginam assim, e isso é uma coisa importante, o nosso pensamento ele é dirigido por alguma coisa, ele não é a origem, né? Ele não é a origem. Então, quando você vê alguma coisa na rua, você tem um sentido visual, você vê uma imagem, você vê algo que te impacta. Essa imagem vai até o seu cérebro e essa imagem causa um impacto em você, que pode ser um impacto emocional de um nível qualquer. Quando você tem esse impacto emocional, muitas das vezes isso vem carregado com alguns pensamentos, e esses pensamentos podem ser duradouros ou podem ser pensamentos que evaporam, como se viesse e fosse embora momentaneamente. Quando você tem pensamentos duradouros, significa o quê? E quando você tem pensamentos que evaporam assim muito rapidamente, passam por você, e às vezes até você fala, nossa, o que é esse pensamento veio aqui? O que significa isso? É importante entender. Todo pensamento que é mais duradouro, que está relacionado a uma emoção, que fica meio que incrustado, ou que esses pensamentos são recorrentes, né? Eles vêm e vão, e muitas das vezes, em geral, são pensamentos que a gente não quer, que a gente, como diz outro, não quero, mas quero, não gosto, mas quero, sabe essa história? Né? Olha, eu adoro doce, mas não posso comer, mas eu como de vez em quando, aí eu não vou comer agora. Sabe essa história que nós conhecemos bem, daquela história do prazer e da dor, né? A gente busca as coisas que dão prazer, mas a gente sabe que o prazer e a dor andam de mãos dadas. Isso tem uma razão para isso. Então, esses pensamentos que são recorrentes, que são comuns em nossas vidas, eles têm uma fonte. E essa fonte existe exatamente para que você seja você. Ela te alimenta. Essa fonte te alimenta de emoção, de instinto e os seus pensamentos. Então, quando você diz, olha, você precisa mudar os seus pensamentos, você não pode pensar isso, não pode pensar isso aqui. Não... Na verdade, o pensamento em si não é bom nem ruim, ele é uma força da natureza. Pensa assim, fazer um comentário bem assim, uma analogia que vai ficar fácil entender, bem diferente, mas que fica fácil entender. Quando as pessoas comentam assim, olha, o dinheiro é um mal, olha quantas pessoas que têm muito dinheiro e faz muito mal na vida e tal, tal, tal. Essa é uma colocação equivocada que pode gerar, na verdade, uma desculpa, uma justificativa para as pessoas, para colocar a culpa de algo em algo que não tem vida em si. Ou seja, o dinheiro não tem vida, ele não é bom nem ruim, ele só existe. Nós é que fazemos dele ser algo positivo, que ajuda ou que destrói. Quando eu construo armas, né, quando eu construo veneno, quando eu construo coisas que fazem o mal para as pessoas, quando eu construo a guerra com dinheiro, eu estou fazendo o mal, o dinheiro está servindo ao mal. Mas também o dinheiro serve ao bem. E quem é o bem e o mal não é o dinheiro, são as pessoas que usam dinheiro com determinados fins. Agora, quando você fala do pensamento, o pensamento é uma consequência de algo que existe dentro de nós. Então, na verdade, nós não podemos falar o pensamento é bom, ruim, vamos acabar com os pensamentos ruins, vamos ter só pensamento bom. Não funciona assim. Por quê? Porque eles existem em função de algo que tem dentro de nós, que está além. Se vocês pensarem sobre isso, existe uma passagem no Evangelho que, inclusive, é muito mal interpretada e é confundida pelas pessoas, porque fica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Pecado por Pensamento Adultério. Todo mundo já leu essa passagem. E acho que esse título não é muito adequado, ele não é errado, mas não é adequado, porque ele faz com que as pessoas entendam de forma equivocada a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é muito certeira. É muito certeira. E tinha que ser, porque o espírito do nível de Jesus não iria se equivocar nessas coisas. Então a mensagem é, olha, se o homem, né, olhar para uma mulher com desejos, né, adúlteros, né, com outras palavras, tá? Eu não estou com o evangelho aqui, não tem problema. Ele já pecou com ela. Por quê? Aí ele continua. E esse continuar é o que as pessoas esquecem. E aí que está a fonte, a origem do problema. Então, se um homem olhar para uma mulher e pensar em uma relação adúltera ou adulterar com ela, ele já cometeu o adultério. Por quê?
o seu coração está cheio disto. Opa! Ele não ficou só no pensamento lá em cima, né? Se o homem olhar para uma mulher, nem fala a palavra pensamento. Porque o seu coração está cheio disso. O coração não é o pensamento, o coração é algo mais interior. O coração está relacionado a quê? Ao desejo, à paixão, né? Às emoções. Então, de fato, quando ele diz assim, olha, os espíritos influenciam sim os nossos pensamentos. Na verdade, eles nos dirigem, né? Como se a gente fosse manipulados. Todos os nossos pensamentos são influenciados, são somados devido exatamente à questão de fluidos e vibrações. E à medida que os pensamentos são recorrentes, são fortalecidos em nós, é porque o nosso interior, a nossa essência, a nossa identidade vibracional, antes do pensamento, e também depois do pensamento, né? Porque a vibração começa lá, né? Lá no âmago do ser, lá nas emoções, nos instintos, e vai propagando, vai pelos pensamentos, soma tudo e a vibração está feita. Então, está em nós. Então, os espíritos vão nos influenciar naquilo que está em nós. Aquilo que não está em nós são pensamentos que passam normal e evaporam. Passam e evaporam. Por quê? Porque os espíritos que querem nos influenciar, eles querem encontrar uma concordância. Eles querem encontrar uma sintonia. Eles querem se alimentar dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Por quê? Porque os nossos pensamentos e nossas emoções, para os desencarnados, eles têm uma materialidade maior, uma satisfação maior. É como a pessoa que tem vícios alcoólicos, é um alcoólatra, ele recebe muitas obsessões, muitos espíritos vampirizadores, na verdade, mais do que não obsessões, mais vampirizadores. Por quê? Porque o espírito vai sugar o álcool. Não, ele não vai sugar o álcool, ele não tem essa condição. Ele vai sugar o quê? Ora, o alcoólatra bebe, toma a bebida, e na medida que ele toma, aquilo se transforma no corpo dele, gera um fluido ali, gera uma condição material, e que esse espírito vai sugar essa energia, e ele vai se sentir, né, envolvido nessa atmosfera. Já viram as pessoas que bebem muito, que eles têm um cheiro? Não é assim? Já viram as pessoas que comem muitas comidas apimentadas e tal, fica um cheiro no corpo? A gente sabe disso. O que é isso? A sua áurea material, ela fica contaminada com isso. Fica contaminada. E esse espírito vem e liga, né, o perispírito com o perispírito. Essa ligação faz com que ele consiga sentir essa condição do álcool ou da droga ou do que for. Então, esse processo que ele fala que eles nos influenciam mais do que isso, significa duas coisas. Primeiro é isso, que eles vão encontrar uma sintonia, vão encontrar uma vibração e vão se aproveitar disso. Se eles vêm, jogam um pensamento, te observam e não encontram ressonância, eles vão embora. Mas aqui não é só um lado da história que está falando aqui, tem um segundo lado. Qual é o segundo lado? Ora, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos? Sim, tem também a influência boa, né? Porque aqui não está falando só de obsessão, de vampirização, não, tem a influência boa. Qual é a diferença da influência boa? A influência boa é que é a mesma coisa, ele vem com seu fluido e percebe o nosso pensamento, vê a nossa vontade, vê o nosso desejo de viver, de falar no bem, de melhorar, de crescer, de evoluir, e vem nos intuir. Aproveita os momentos que eu estou em paz, que eu estou em mais harmonia, aproveita os momentos que eu estou em estudo, que eu estou na casa espírita, ou que eu estou em minha casa, mas eu estou procurando alguma coisa boa para ler ou para ver. Ou seja, aqueles momentos em que minha vibração está melhor, eles vêm nos intuir com uma ideia, né? Então, você está, por exemplo, estudando, e de repente você está com uma dúvida. E se você está em paz, o seu anjo protetor, com certeza, pode te ajudar te intuindo. De repente aparece um livro na sua mão, aparece uma mensagem até na televisão. Nossa, olha isso que eu precisava. Abri o livro, viu? Esses dias nós estávamos falando disso. Nós abrimos um livro para ler uma mensagem. Falei, não, marca que essa frase aqui é tudo para mim. Por quê? Por que chamou minha atenção? Por que não passou direto?
porque essa frase é importante para um estudo que eu estou fazendo, e eles falaram, olha, guarda essa frase, que isso é bom. Mas isso acontece com todo mundo, é só você se colocar em condição. Agora, uma coisa que esses espíritos não fazem diferente dos outros é a segunda parte da frase. São eles frequentemente que vos dirigem. Não. Os espíritos superiores nos influenciam, nos ajudam, mas respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio, eles não vão atuar em cima disso. Se você quer, faz, nós estamos aqui para ajudar. Se você não quer, então aí você resgata depois as coisas, as besteiras que fizer. Os outros não, nos influenciam, tentam nos dirigir para os objetivos deles, que se eles encontrarem guarita em nosso coração, né? E aí é exatamente o que o Kardec e os espíritos nos colocam. Por que isso é importante? Porque nós somos médios. Qual a diferença, então? O médio tem uma anteninha, uma amplificação maior, né? Então, imagina, o médium que tem a mediunidade ostensiva, que veio organicamente preparado para isso, ele tem uma anteninha diferente daqueles médios que são médios naturais, que não têm uma mediunidade ostensiva. Então, eles captam com mais facilidade as coisas. Então, o cuidado tem que ser maior. E esse ter o cuidado maior é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque ter o cuidado maior significa se cuidar mais. Isso é tudo de bom, né? Vamos lá. Na questão 27 da mesma obra, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais do universo: espírito e matéria. Assim, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Importa considerar que a individualidade denominada espírito representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de espírito. Então, aqui, esse aspecto aqui, esse parágrafo, ele está exatamente falando do vídeo que eu passei, em que lá nós estamos falando de dimensões ou níveis. A palavra dimensão é um pouco arriscada, porque ela é usada de forma meio equivocada. E lá a gente fala dimensão, a gente pode falar são níveis. A gente divide em 7 níveis, né? Então, o primeiro nível está fora da circunferência porque é o nível divino. É onde Deus cria, é onde Deus exala o seu poder do amor para que, através desse poder, comece o processo de criação, que é o princípio espiritual e material. Então, o princípio espiritual, o princípio material, chega no primeiro nível da circunferência. Então, é uma circunferência que você vai vendo em cada nível, cada dimensão, a criação divina. Então, ele primeiro cria o quê? O espírito, a matéria e uma força abstrata chamada vontade. Isso é uma coisa interessante. Por incrível que pareça, no meio espírita não tem uma difusão muito grande disso. Quem faz uma difusão grande disso é o Emmanuel e o Leon Denis, mas não é muito comentado, porque a vontade, na verdade, a gente confunde a palavra com desejo, eu quero, não quero, não é isso. A vontade é uma coisa diferenciada, é um poder divino que é colocado em ação junto com o princípio espiritual, o princípio material, para que, através dessa força da vontade, eles sigam numa jornada evolutiva. E isso, mais ou menos, todo espírita conhece. Talvez não tenha essa informação desse poder da vontade que é colocado ali. Quem tem dúvida pode ler isso em Leon Denis, o Emmanuel fala bastante disso aí também, e já tem outros espíritos colocando isso. A própria Joana de Andes fala alguma coisa. Mas vamos lá. Aí o que acontece? A matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no primordial, denominado fluido universal. Fluido cósmico universal, FCU. Todo mundo já deve ter estudado isso. Também conhecido como fluido primitivo ou elementar. E ainda, matéria cósmica primitiva. Termo esse adotado em A Gênese. Então, olha só. Imagina a cena, né? A figura. E aí é que eu falo, né, do vídeo, que a figura é assim. Deus exalou o seu poder do amor no universo. E isso é muito interessante, porque a gente, para falar pedagogicamente, a gente tem que criar um momento, um tempo, né? A gente tem que criar um momento e um tempo. E, na verdade, Deus criou eternamente, mas a gente não consegue pensar. Então, para desenhar algo
que se imagina, que simboliza a criação, nós temos que dar um corte e falar, começou. Não é assim? Começou. Mas, na verdade, nós não alcançamos a nível mental o não começou. Sempre existiu. Então, vamos para o começou. Então, Deus criou, através do seu poder, o maior poder do universo, que é o amor, e a gente já falou, acho que aqui, por que o maior poder do universo é o amor e a gente confunde tanto a palavra do amor? Porque quem diz isso para nós é Jesus. Né? Se a gente lembra bem, aquela passagem que Jesus está conversando com o doutor da lei e fala qual o maior mandamento, né? E aí o doutor da lei fala, ele diz, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí no finalzinho as pessoas esquecem de ler e ele fala, toda a lei e os profetas estão contidos aí. Quando ele diz isso, gente, é Jesus, toda a lei. Ele não falou todas as leis, toda a lei. Então, ele está falando de uma lei. E se ele fala de uma lei e fala toda a lei, ele poderia falar a lei, mas ele falou toda. Por quê? Porque, na verdade, toda a lei é uma lei que todas as outras estão incluídas nessa. Então, está incluído aí o quê? E qual é a palavra? Amor. E os profetas? Os profetas é o tempo, é o espaço. É os que profetizam, é os que veem o futuro, veem o passado, no tempo. O profeta está relacionado ao tempo. Então, em todo o universo, a lei que rege tudo é a lei do poder do amor divino, que está lá no nível que a gente não conhece. Então, começa aí. Deus criou, então criou o quê? Princípio espiritual, princípio material e colocou um termo abstrato que é a vontade. Começa o processo. E a gente vai descendo. Imagina uma circunferência e a gente vai descendo. Primeira criação. Segunda criação. Segunda criação, isso é só simbólico. Tá? Primeiro esse, segundo aquele. Tem uma ordem sim, mas não é exatamente assim. É só simbólico. A segunda criação é o segundo nível, que é a consciência. Ora, já que ele criou um princípio espiritual, um princípio material, em algum momento essas partes, ou algumas dessas partes, vão se juntar para uma jornada evolutiva, ele queria dar o quê? Primeiro, assinar a sua obra e colocar uma bússola. Então, ele foi lá e colocou uma bússola que se chama consciência, nesse princípio. Essa consciência é um germe de consciência, porque a consciência, como nós conhecemos, é uma consciência do racional, do ser humano. A consciência do animal, do vegetal e dos outros são germes de consciência. Assim como o animal tem uma inteligência, que é um germe de inteligência. Assim como o animal tem um espírito, segundo Kardec, é um espírito com E minúsculo, para diferenciar de um espírito individualizado. Mas isso é outra história, só para a gente entender. Então, criou-se a consciência, Deus foi lá e assinou a obra, colocando o que lá na consciência? A lei. A lei. E que lei ele colocou lá? A lei de amor. Está ali. E abaixo da lei de amor tem outras leis, tem as virtudes. Que virtudes? A justiça, a bondade, a gratidão, né? A humildade. E vai um monte de outras coisas. Uma lista. Que tudo, no final das contas, quando o Espírito chega no nível de Jesus, o Espírito puro, isso já está tudo junto numa coisa só chamada amor no nível divino, que é outra coisa. A gente conhece o amor diferente. Né? O amor que nós conhecemos são as densificações do amor que são feitas na medida em que nós nos materializamos aqui como seres ainda brutos, né, no corpo. Então, a gente fala de amor como uma necessidade de sobreviver, a gente fala de amor até como tendo um orgulho, a gente fala de amor como uma questão emocional, como uma questão de sentimento, como uma questão física, de contato. Esse é o amor que a gente conhece, e mais algumas outras coisas. Mas o amor, de fato, ele tem, na medida que nós evoluirmos, nós vamos vendo que ele vai tendo nuances diferentes. Mas a consciência foi instalada como um germe e parte para a segunda criação. O que tem na segunda criação? Né? É terceiro nível, é a terceira dimensão. É a mente. Porque, se vocês leem André Luiz, vocês vão ver que existe o perispírito, existe o corpo mental. Eles estão ali, mas não são a mesma coisa, no sentido que um dia esse perispírito vai se utilizando e praticamente desaparece, mas o campo mental não. É como se fosse um perispírito separado, só da parte mental. Então, ali se cria o campo mental,
Mas não tem mente, não tem nada, não tem ser humano, é só o campo, é a preparação. Desce um pouco mais, você chega na quarta dimensão e ali você tem um campo mental mais, ele vai densificando, é um campo mental mais denso. Está preparando os campos, está preparando as dimensões para quê? Para receber as coisas materiais. Até aí, nós estamos falando das coisas espirituais. Mas o princípio material também está devagar, né? Devagar se densificando. Eu não vou falar dele aqui, lá no vídeo tem, mas nós vamos fixar aqui na questão espiritual. Desce um pouquinho mais e você chega aonde? Você chega na quinta. E o que tem na quinta? Na quinta, você vai ter a preparação do perispírito, né? Ou seja, é uma preparação da engenharia, da arquitetura, vamos falar assim, da ideia de perispírito. Porque o perispírito mesmo você vai ter quando o ser vai encarnar num planeta e toma do planeta o fluido para construir, os engenheiros constroem o perispírito. Então, ali é a ideia. A ideia do perispírito é construída ali. Muito bem, você desce um pouco mais e você tem o sexto. O que é o sexto? O sexto nível é quando você cria a engenharia para quê? Para o corpo etérico, ou seja, aquele corpo de energia. Então, chegou no 6. E, finalmente, você chega no 7. Lá na circunferência, você vai ver que o 7 ele tem 2 níveis. É como se fosse o fundo da circunferência. Então, lá no fundo da circunferência, tem a parte que desce e depois tem a parte que sobe. É como se fosse uma bacia. Por isso, a gente chama assim, nós vivemos na bacia. O que é que tem na sétimo nível, sétima dimensão? É a criação material como nós conhecemos. É o corpo dos vegetais, são as rochas, é o corpo dos planetas, é o corpo das galáxias, é o corpo dos animais irracionais e é o corpo do homem. Ali acontece tudo isso, coisa de bilhões de anos, né? Acontece tudo ali. E chegamos aí. E aí nós temos o quê? Um princípio espiritual que vai, nesses milhões e bilhões de anos, em processo de transformação, junto com o princípio material, chegar a um momento de densificação máxima, onde você tem um corpo humano construído, baseado num perispírito projetado, com um corpo etérico, com a consciência desenvolvida para um ser humano ainda primitivo. Olha quantas coisas. Tudo isso se junta na sétima dimensão, num corpo físico. Aí nós podemos divagar um pouco, né? Falar, olha, o corpo físico, ele se desenvolveu, Australopithecus, o Cro-Magnon, o Homo erectus, e aí vai essa sucessão de coisas, aí chegou no Sapiens, que é a nossa, nós somos descendentes dos Sapiens, né? Com um pouquinho de Neandertal, eles dizem, não importa, isso nada disso importa. Então você chegou ali, e ali está o homem, o ser humano. Aí é diferente. Aí o germe da consciência se instala especificamente num ser. O princípio espiritual, ele se identifica e se individualiza. Então, se torna um ser específico. E o que é bonito nisso tudo é que enquanto você estava lá atrás, quando você estava voltado lá atrás por seres quânticos, átomos, quando você olha para um ser individualizado, um ser humano, ele é um universo. Olha que coisa incrível. Dentro de nós tem coisas incríveis, tem um universo dentro de nós. Dentro de nós tem células, dentro das células tem uma fábrica maravilhosa. Não sei se alguém estudou biologia, alguma coisa, mas eu adoro isso. Se você olhar dentro de uma célula, o que acontece, tem animações, você fica impressionado, você não acredita de coisas maravilhosas que existem para construir um ser humano, bilhões e bilhões de anos. Muito bem. Chegamos no homem, então está ali. Em síntese, espírito é o mesmo que o princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito, porque a inteligência é o seu atributo essencial, enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matérias encontradas no universo, inclusive o nosso corpo, inclusive a matéria existente no mundo espiritual, porque no mundo espiritual existe matéria, de uma forma diferente, numa dimensão diferente, mas lá existe, é construída as coisas. E a gente sabe disso através dos livros, através da própria mediunidade, através dos livros do André Luiz, principalmente, e muitos outros.
Então, vamos andar um pouquinho. Nós estávamos falando aqui do início, né? A criação, como que foi o fluido e tudo mais. Aí entra no espírito, né? O espírito. O espírito, e isso é importante reforçar, apesar que eu acho que vocês que já estão aqui estudando mediunidade já sabem bem, mas já que vai falar de espírito, para a gente entender, nós, seres humanos, temos um espírito individualizado, todos os seres têm alguma coisa. O Kardec fala dos espíritos dos animais com um E minúsculo, só para diferenciar que não é a mesma coisa, mas a gente sabe que, através dos estudos hoje em dia, do André Luiz, do Emmanuel e muitos outros, que os animais desencarnam e a sua constituição espiritual vai para o plano espiritual, e aí tem um processo que é bem rápido de voltar para o mundo material, ou às vezes fica um pouco tempo de lá como ajudantes. Isso está bem claro nas obras de André Luiz, mas só para a gente fazer um parênteses. O espírito é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. É o que nós acabamos de colocar. Em ambos os planos da vida, no mundo espiritual e aqui, vai e volta, até atingir a condição humana. Então, ele é uma individualidade que se formará até atingir a condição humana, dotada de razão e livre-arbítrio. É por isso que nós somos seres racionais. Nós temos uma razão, o animal tem uma inteligência rudimentar, ele tem uma capacidade rudimentar e ele está se preparando. Assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação denominado perispírito. Dissertando sobre esse elemento, observa Kardec: o princípio intermediário ou perispírito, substância material, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Retirado do meio ambiente, onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Bom, aqui, imagino que vocês já estudaram sobre perispírito, mas simplesmente é o seguinte, olha, você vai encarnar no planeta Terra, tá bom. Você estava em outro planeta, estava em outra situação, não sei. Você vai reencarnar lá. Então, a primeira coisa é que vai ser construído um perispírito, porque o perispírito do planeta Terra precisa que o material da construção do perispírito seja do material fluídico do planeta Terra. E aí a gente pensa assim, mas por quê, né? Olha, mas é simples entender, não é não? O jeitão da Terra, as pessoas que estão aqui, as vibrações da Terra, né? As vibrações das pessoas que vivem, o plano espiritual da Terra, tudo isso tem uma atmosfera vibratória, fluídica. Então, o fluido que está envolvido no planeta Terra já é um fluido do fluido cósmico universal modificado. Ele já tem uma mudança. É como se ele fosse assim, olha, ele é um nível tal. Ora, se você for para aquele planeta muito evoluído, o fluido deles lá é um pouco diferente. Então, não dá para viver um perispírito no plano espiritual de lá, porque é muito diferente. E em algumas obras que a gente lê, aqui mesmo na Terra, a gente percebe que alguns espíritos com um nível mais evolutivo que desencarna, isso não é muito comum, mas tem alguns casos que eles comentam mais ou menos as coisas e a gente olha e fala, meu Deus, não dá nem para entender do que ele está falando. Tem algumas coisas que a gente já leu e que a gente fala, como é isso? Né? Como é isso? Então, essa é uma coisa importante. Dizem também que espíritos do nível de espírito puro não tem perispírito, não precisa. Aí vocês perguntam assim, mas o que eles têm? Aí eu respondo, não sei. Não tem ideia. Nenhuma ideia. É uma coisa assim, absurda. A gente estava comentando esses dias, né? Agora há pouco eu estava vendo um programa que eu gosto muito sobre planetas e estava mostrando algumas descobertas recentes sobre galáxias e aglomerado de galáxias, e ele começa a falar dos números, e aí você percebe que a nossa mente é tão limitada que os números a gente não acompanha, a mente não comporta. Você tenta pensar. Aí eu, por exemplo, quando eu penso na velocidade da luz, eu criei uma maneira. Qual é a maneira? Eu falo assim, olha, a velocidade da luz é mais ou menos 300 e poucos mil quilômetros por segundo. Então, daqui à Lua tem 300 e poucos mil quilômetros.
Como é que eu penso na velocidade da luz? Eu penso assim, ó, velocidade da luz, eu vou à Lua. Eu fui, já voltei. São 2 segundos. Isso já dá um nó na cabeça, mas pelo menos você tem uma ideia. Aí você fala assim, tá bom, nessa velocidade, que é uma coisa sem noção, para você percorrer a nossa Via Láctea a diâmetro, são 100 mil anos nessa velocidade, 100 mil anos. Aí você fala, mas isso é imensidade. Mas isso é um pingo no oceano, pelo que nós vimos aqui agora, nas descobertas recentes, a quantidade de aglomerados, acho que isso não para, de galáxias. E cada uma maior que a outra. E os números, você nem adianta falar, que a cabeça começa a dar um nó. Aí eu olhei para a Grace e falei, pois é, isso tudo que dá um nó na cabeça tem uma coisa que é mais complexa e mais difícil de entender do que isso. Aí é um livro que nós lemos ontem, que eu achei a coisa assim, eu falei, meu Deus, não precisa. Se quiser pegar, tudo bem. Mas o livro o nome é Ave Luz, e é um livro, se vocês não conhecem, é maravilhoso, é um livro onde Jesus ele conversa com seus discípulos. É como se fosse um local onde ele se encontrasse de vez em quando para falar de vários assuntos. E tem uma conversa que ele faz com João, e João estava intrigado com algumas questões, e essas questões estavam relacionadas com algumas coisas que Jesus queria falar para ele. Né? A Grace vai ler. Não, gente, é o seguinte, esse livro, Ave Luz, são conversas de Jesus com os discípulos. E o João, o discípulo de Jesus, faz uma pergunta a Jesus, fala, olha, mestre, como vai ser que... Vou falar com as minhas palavras, só vou ler o texto, uma frase na original aqui. Ele questiona o seguinte, que Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Aí o João fala o seguinte, mestre, nós, aqui os discípulos, como será quando nós formos para outros lugares, cada um de nós for para outros lugares, como será? Como o Senhor vai poder fazer para estar, né, junto de todos nós? Porque ele fala, né? Onde tiver mais de 1 ou 2 reunidos em meu nome, lá estarei. Aí ele fala, mas como que você vai estar em vários lugares ao mesmo tempo? Lugares, né? O João ingenuamente responde. Aí eu vou ler só um pedacinho aqui que Jesus fala. Ele fala o seguinte, ó, não há barreiras para quem está de posse da verdade e não existe dificuldade para quem se fez uno com o Todo-Poderoso. Posso aparecer em milhares de lugares, dividir-me ao infinito. Agora que vem a coisa, sem perder a consciência de onde me apresento e lembrar-me de tudo o que o dever me exige. E ainda, gente, olha, veja só a situação. Jesus fala que ele pode estar se dividir em milhares, está consciente em cada lugar e o que ele falou em cada lugar, né? E aí, olha mais que a coisa mais bonita, como nós, que a gente, só de pensar nisso, pensar hoje nessas galáxias, espaços que eram tidos como vazios e foram descobertas milhares e milhares de galáxias, né? Como nós somos pequenininhos, e olha o que Jesus fala sobre nós, gente, olha que coisa mais linda, um espírito grandioso, nosso irmão maior, o que ele fala? Vós todos podeis fazer o que eu faço, dependendo de alcançar a minha morada e pagar o preço que eu cedi pela força do despertar espiritual. Não penseis que vos darei qualidades que somente o Senhor pode dar. O que faço é despertar o que já existe na alma de cada criatura. Então, gente, mais uma vez, Jesus aqui sendo aquela, como que fala, usando um termo atual, aquela pessoa que estimula, como que fala? Coach. Tipo um coach, aquela pessoa que joga o outro para cima, falando, olha, ele fala, ele é isso tudo, ele pode se dividir em milhares, ter consciência plena de cada lugar que ele está, o que ele falou, e aí ele vira para os apóstolos, né? Para nós ele fala, e vós também podeis.
Só que ele também fala desde que você faça o que ele fez, né? Atinja a morada dele. Exatamente, né, E gente? pague Então, o preço. Então, mas só dele falar isso, ele acredita que nós podemos ser melhores, e isso depende de quê? Somente de nós, né? Da nossa força de vontade, do nosso querer, de realmente a nossa humildade, a nossa persistência no bem, né? E um dia é a lei de Deus. Todos nós chegaremos, né? A sermos espíritos melhores. É muito lindo as palavras de Jesus de estímulo, né? Valem a pena vocês terem esse livro, que são vários assuntos, várias conversas com os discípulos de Jesus, e cada um tem um ensinamento, cada um mais bonito que o outro. Eu queria passar isso para vocês, porque nós estamos falando exatamente, né, nosso processo de evolução. Esse é o material do fluido, do espírito, depois vem o perispírito. E esse processo de evolução nos levará, com certeza, a um lugar. E esse lugar, quem mais nos mostrou sobre ele, nos deu alguma informação, foi Jesus. Mas essa informação que nós lemos nesse livro, ela é uma informação que eu nunca tinha visto. Porque você imagina um espírito que diz: eu posso estar dividido em lugares infinitos. Não é milhares, nem milhões, nem bilhões, não é isso, é infinitos. E está consciente em todos eles. Isso é uma coisa que explode a nossa cabeça, né? Você vê o nível evolutivo como que é. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, eles usam o perispírito, que é a substância semimaterial, já falamos aqui, tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Essa é outra coisa, né? A gente sabe que o perispírito, você desencarna, o seu corpo, né, está aqui, seu corpo vai se transformar em alguma coisa, mas o seu perispírito segue porque ele carrega a sua herança de todas as coisas que você fez, no sentido, olha, ele é marcado pelas coisas boas e coisas ruins, marcado materialmente. Aí você diz, mas não é no espírito? Não, no espírito não. A marcação positiva ou negativa fica registrado onde? No MOB, que, né, é o modelo biológico. Por quê? Porque o espírito não aceita, ele descarrega, ele vai sempre descarregar. Pensa na lógica, você reencarna por quê? Né? Exceção dos níveis de missionários, nós reencarnamos para quê? Para resgatar, para aprender, para vencer as nossas mazelas registradas, documentadas lá no perispírito. Guardadinho ali, está ali. Ó, né? E as coisas boas vão para o espírito, ele descarrega no perispírito e descarrega no corpo. E as coisas que são doenças, fica ali registrado no perispírito. O espírito fala, não, desce isso aqui para o corpo, vocês têm que resolver, como dizer, vocês resolvem essa questão material na matéria. Para mim só me interessa a essência. Então esse é um processo, né? É um processo. E lá na questão 92A do Livro dos Espíritos, tem um esclarecimento que diz assim: cada espírito é a unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções sem por isso se dividir. Tem-se na questão 82 da obra citada que o espírito é de natureza incorpórea. E na resposta à questão 91 do livro, afirma os orientadores espirituais que a matéria não lhe oferece obstáculo. Daí, o espírito propriamente diz penetrar tudo, ar, água, terra e fogo. Olha essa questão. Ele é indivisível. Mas, se ele é indivisível, como é que Jesus fala que ele poderia estar infinitamente em todos os lugares? Olha o que diz ali, que interessante. Cada espírito é uma unidade visível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções. Então, ele pode materializar, né, corpos semelhante ao dele a hora que ele quiser, e o seu pensamento está vinculado à sua consciência em todos os lugares. Isso é uma coisa absurdamente incrível para nós compreendermos. Mas esse é o nosso destino, né? Onde nós vamos chegar um dia, quem sabe, né? Ok. Aqui eu já falei para vocês, né? E ele está falando de espírito, ele repete os espíritos nas 3 ordens. Tem os espíritos da primeira ordem, que não tem, que eles não têm subdivisão em classes.
É espírito puro, é Jesus e todos aqueles espíritos desse nível. Os da segunda ordem são aqueles que estão no meio do caminho. Ali você tem várias classes. Você tem ali os superiores, os de sabedoria, os sábios e os benevolentes. E os últimos, que somos nós, são os espíritos imperfeitos, caracterizado pela, aí que é triste, né? Ignorância, desejo do mal, das paixões más e tudo mais. Mas tudo bem. É a nossa vida, é o que nós somos e é o que da onde nós vamos tirar a força para o nosso crescimento espiritual. Ok. E aí, quando você chega lá no vídeo, você chega lá no fundo da bacia, você está nessa situação, um planeta de expiação e provas. E você tem tudo isso para você trabalhar. O quê? Ora, você começou lá no Sapiens, no Homem das Cavernas, antes das cavernas, você veio através da sobrevivência, lutando pela sobrevivência, guerreando, matando, morrendo, criando o quê? Criando dificuldades, criando violência, porque você precisava sobreviver. Daí originou quase tudo. Originou o egoísmo, porque você queria para você matava por isso. Veio o orgulho, aí vem maledicência, vem vaidade, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então você carregou a sua vida de vícios, de instintos, de emoções, de tudo isso, está tudo carregado. E quando você chega lá na bacia, em algum momento você tem que começar a subir, você tem que sair daí. Ok, então falamos ali espírito, agora a matéria. Então, para que o espírito possa atuar ou agir, necessita da matéria, entendida como um instrumento de que se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, ele vai usar a matéria e vai exercer ação sobre ela. É como se ele desse, como se não, né? Dá vida à matéria. O Allan Kardec diz, desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Toda a matéria existente no universo, visível e invisível, de novo, tem origem no fluido cósmico. Então, é uma base. E é interessante, quando você olha para a ciência atual, nos últimos 70, 50 anos, algumas coisas estão parecendo muito intrigantes, como a questão do éter, que foi falado lá pelo André Luiz há muitos anos atrás, que foi combatido. Agora eles vêm com a matéria escura e diz que toda a matéria que existe no universo não é nem 5% de tudo, o resto é tudo matéria escura. O que é matéria escura? É o éter, é o fluido cósmico. Aí vem a física quântica, que fala que antes do átomo, que antigamente era só o átomo, agora não, tem um monte de coisa, e antes dessas coisas que compõem o átomo, tem outras coisas, e aí eles vão andando para trás. Lá no vídeo eu falo da matéria também. Então eu falo da teoria das cordas, eu vou explicando nas dimensões como a matéria vai se sedimentando, né? Tem uma base científica naquilo, mas tem muita imaginação também. Então, ali nós vamos contando como as coisas vão acontecendo e se pode situar que o começo de tudo é o fluido cósmico universal, né? É o princípio material. Então, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas. A primeira avó e a eterna geratriz. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino. Olha só, hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio, e completa. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. A concepção usual que se tem de matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam. Isso é a gente, né? No entanto, os espíritos encarnados, embora não possuindo corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela, porque o mundo espiritual, ainda que é invisível, possui matéria que para nós encarnados seria classificado como energia, um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aí nós íamos falar dos fluidos. Deixa eu ver uma coisa. Aí termina. Não vai dar para falar dos fluidos hoje. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou pedir a vocês, quem não conseguir ver o vídeo, que veja, para que na semana que vem a gente feche esse assunto
e aí eu vou fazer uma coisa diferente, sugestão da Grace, eu vou pegar a circunferência que está no vídeo, vou colocar aqui, e a gente vai dar uma passada rapidamente em cada dimensão para ficar bem memorizado, porque através da imagem a gente memoriza melhor. Eu vou fazer isso na semana que vem, a gente vai terminar aqui com os fluidos, né? E depois a gente vai entrar em perispírito e princípio vital, que vai ser a nossa aula 11. Quer falar alguma coisa mesmo? Não? Gente, a gente chegou aqui no final. Deixa eu fechar aqui. Espero que esse assunto, que é um pouco mais técnico, com o apoio do vídeo, ele fique mais suave, mais brando, mais agradável. E na semana que vem a gente fecha. Eu prometo trazer a circunferência, vou dar um print, vou trazer ela aqui bonitinho para a gente ficar mais forte nesse assunto aqui. Ela vai nos ajudar bastante. E depois a gente continua com outro tema. A gente vai estar encerrando, vamos estar passando aí a bola para você, Roberto, tá? E aí você segue com o seu trabalho, né, a sua prática aí. Bem, gente, obrigado pela presença de todos. É um assunto, como ela falou, bem técnico, mas é importante a gente conceituar para que a gente possa compreender melhor sobre mediunidade. Um grande abraço para todos, um beijo no coração, até a semana que vem. Bom estudo para vocês aí. Fiquem com Deus. Gente, fica com Deus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Vamos encerrando aqui, tá? Fica com Deus. Tchau.